Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos. O Juliano disse que levaria 60 anos para a gente apresentar o Sloterdijk. Eu acho que um pouco mais, Juliano. É uma obra imensa, é um desses filósofos, pensadores, que somente homeopaticamente a gente vai descobrindo ele e toda a sua grandeza, a sua riqueza do seu pensamento. Eu escrevi um texto, então quem quiser depois ler e eventualmente conversarmos por e-mail ou mesmo pelo WhatsApp, a gente pode trocar algumas ideias a respeito disso que eu chamo de no palco giratório de Peter Sloterdijk. De Peter e com Peter, como leitores de Peter, nós estamos há alguns anos estudando esse autor. Eu percebo que aqui existem vários outros leitores estudiosos do Sloterdijk, mas o Juliano é uma das referências bem importantes no Brasil, nos estudos de Sloterdijk. Então, eu estou muito feliz, Juliano, de estar contigo fazendo essa conversa que ia ser presencial, né, caso não tivéssemos a pandemia. O trecho ou a parte que eu queria destacar da obra do Sloterdijk, veja bem que nós estamos trabalhando somente de um livro, a obra dele é imensa, né? Ele é um desses autores que escreve de uma forma bem voraz. Então, é preciso, nas leituras de Sloterdijk, nós termos uma certa comedida, uma certa paciência, porque, como leitores, e aqui eu estou falando de leitor para leitor, eu imagino que outros também sejam leitores, uns lendo há mais tempo, outros recém começaram a ler ou a conhecer o Sloterdijk, mas o principal dessa obra, Precisas Mudar a Tua Vida, é uma mensagem que o Slotter dá a respeito daquilo que ele chama de um movimento ou uma perspectiva de formação, né, de formação e de educação do sujeito moderno. Eu coloquei no texto que existe todo um movimento que dura aproximadamente 400 anos, né, desta emergência e da formação desse sujeito moderno. E a ideia principal que eu consegui identificar, sobretudo na leitura do capítulo 11 de Deves Mudar a Tua Vida, está a ideia de que o sujeito moderno está diante de uma dupla escolha. De um lado, de operar a si mesmo no seu processo de formação. Essa seria uma opção, uma perspectiva de autoformação, de autodesenvolvimento, de autoeducação. E isso seguindo a tradição de toda a SESI, toda a relação que já é milenar entre mestres e aprendizes, entre discípulos e alunos, enfim, tem todo um processo, né, que já vem de outros milênios, desse processo do homem de formar a si mesmo. O que me chamou a atenção nesse capítulo 11, né, do que ele chama de a curva autooperativa na formação do sujeito moderno, é que esse sujeito moderno também tem a escolha de, além de auto-operar-se, de formar a si mesmo, ele também tem a possibilidade de deixar-se operar, de deixar-se ser formado. Eu acho que esse é o ponto que seria bem importante conversarmos depois, porque aí está um pouco o contexto e toda essa percepção, toda essa análise histórica, antropológica, filosófica de Sloterdijk, desse processo de formação do sujeito moderno e também
do desenvolvimento da escola, da educação, enfim, de todos os processos formativos contemporâneos. Esta é o primeiro registro que gostaria de fazer para a gente conversar sobre esses dois movimentos de autoformar-se ou deixar-se formar. Tem uma passagem muito rica, numa das páginas, eu marco lá no texto, a página 456, onde ele fala todo esse processo, né, que o sujeito moderno praticamente está transferindo esse processo da sua formação para terceiros, para os mediadores. E aqui tem um aspecto bem importante, que é o aspecto que no meu ponto de vista, marca o próprio conceito de antropotécnica de Sloterdijk, porque nesse processo de deixar-se operar ou deixar-se formar, de terceirizar esse movimento de formação, aconteceu um aspecto importante, uma mudança fundamental que quase imperceptível, né, para a maior parte das pessoas. São as duas formas, ou os dois modelos de antropotécnicas que nós identificamos na obra do Sloterdijk. Existe uma primeira forma de formar-se, de deixar-se formar, bastante baseado no processo de alfabetização e de letramento. Ou seja, existe toda uma primeira antropotécnica, que é essa antropotécnica baseada no processo de educação das letras, de alfabetização, desse processo de ilustração, de formação desse sujeito moderno. Essa modalidade, segundo o Sloterdijk, é que entrou, de certa forma, em colapso, ou pelo menos não responderia mais, né, às demandas ou às necessidades desse sujeito moderno. Depois a gente pode conversar um pouquinho que sujeito moderno que Slotter está destacando. Mas existe, além dessa antropotécnica baseada no processo de alfabetização e de formação do sujeito moderno, e que dá todo esse lastro, né, da formação, da educação na sociedade ocidental, mas também na sociedade oriental, existe uma outra grande antropotécnica que surge, que vai surgindo, e aí vai resgatando todo esse processo de ascese, esse processo de competitividade, esse processo de superação, que é esta dimensão, essa segunda antropotécnica, baseada não mais no processo de letramento ou de alfabetização de pessoas, mas esse processo que é baseado nesse desenvolvimento do corpo, desenvolvimento da dimensão atlética, o desenvolvimento da própria competitividade, desenvolvimento não necessariamente de um modelo de vida, um tipo de alimentação, ou um modo de vida que, de alguma forma, você se diferencia dos demais membros da sociedade. De qualquer forma, ao longo do processo de desenvolvimento das antropotécnicas, aparece essa segunda modalidade de antropotécnica, que me parece ser aquela que marca a formação do sujeito moderno para além do letramento, para além da alfabetização. E esse aspecto ele é relevante porque muda completamente o posicionamento do indivíduo em relação ao operar-se, ou formar-se a si mesmo, ou deixar-se operar. Num dos desenvolvimentos do trabalho do Sloterdijk, eu observo que ele identificou não somente esse aspecto da dimensão espiritual, da ascese, dos cuidados de si, da questão da saúde, da questão da espiritualidade, mas ele
criou, ou pelo menos apresenta-nos, uma perspectiva de fazer desse movimento de autoformação, de autodesenvolvimento, um trabalho de si, mas no sentido da superação dos próprios limites, dos próprios condicionamentos, da situação de vida, enfim, dos nossos tempos. Ou seja, a perspectiva das antropotécnicas em Sloterdijk é uma perspectiva transformadora, como disse o Juliano, mas, sobretudo, é uma perspectiva de superação das condições ou das limitações ou enfim, dos desafios que o próprio sujeito moderno ele é submetido ao longo da sua vida. E esse aspecto da superação é importante porque faz com que o exercício, ou seja, o treinamento, a disciplina, as regras alimentares, crie no interior de uma coletividade, de uma época, de uma sociedade, cria as distinções entre os indivíduos e os atores que estão, digamos, interagindo historicamente num dado momento. E isso é importante porque o aspecto da antropotécnica mostra para nós que a formação do homem tem, de certa forma, muito a ver com esse acesso ou esse desenvolvimento das técnicas de si, dos governos de si, da capacidade de alguma forma, poder ter um melhor desempenho naquilo que colocaria como sendo um dos desafios ou os eixos da sua vida. E esse aspecto da superação, ele é relevante por uma segunda razão, porque coloca o sujeito moderno numa perspectiva o tempo todo, como nós estamos vivendo uma sociedade muito competitiva, uma sociedade onde as desigualdades são muito nítidas, esse sujeito passa a ser um competidor, ou um lutador, ou um atleta, alguém que busca sempre superar-se cada vez mais, o que coloca uma questão que eu acho importante nós conversarmos depois, que coloca a questão de até onde, qual é o limite desse processo de desenvolvimento e de preparação? Quando que o sujeito moderno estaria preparado para exercer plenamente as suas habilidades, as suas competências, as suas escolhas de vida, entende? Qual seria o limite? Então, e aí eu acho que isso é importante a gente perceber uma diferenciação em quase todos os campos da vida social entre os chamados, digamos, profissionais desse modo de vida, esses atletas, essas pessoas que buscam superar-se e as pessoas comuns, as pessoas que às vezes não têm as mesmas possibilidades, os mesmos acessos para fazer esse processo de autoformação e de treinamento. Então, eu ficaria por aqui, nesse primeiro momento, para finalizar essa minha breve exposição, para pedir, inclusive, para vocês que eventualmente tenham lido o meu texto, destacar algum dos pontos que eu ali coloquei, sobretudo nisso que eu chamo de passagem de uma vida e exercício para uma possibilidade da superação das condições de vida dentro dos termos do capitalismo. Esta expressão final que o Juliano destacou, desse movimento de co-imunidades, esse chamamento do Sloterdijk em relação aos jovens, exercitem-se, transformem-se,
né? Então, aos planetários, aos exercitantes planetários, esse chamamento ele é importante para a gente pensar esse momento que nós estamos vivendo de graves impedimentos da realização de situações humanas mínimas fundamentais. Sloterdijk é um pensador planetário, ele é um filósofo que ele é intercontinental. E as questões dele, que ele nos apresenta, por exemplo, só nessa questão da formação do sujeito moderno, nós temos de ter uma área de cobertura de 400 anos. Então é preciso, né, e é isso que eu queria trazer para a nossa conversa, de que maneira que nós podemos dar conta e acompanhar, né, o próprio estudo de Sloterdijk. Como que a gente poderia seguir essa conversa na medida em que ele, a exemplo de Ortega e a exemplo de Willem Flusser, têm contribuições incríveis, importantíssimas para a formação do sujeito moderno, para a formação de formadores e para a formação de novos pesquisadores. Mas, sobretudo, eu acho que as leituras de Sloterdijk nos apresentam uma possibilidade de formar uma nova geração de leitores, onde a dimensão alfabética ou literária, enfim, essa dimensão mais da escolaridade, possa se aproximar da dimensão da vida, da dimensão das relações humanas, das relações socioemocionais, dessas trocas societárias, para a gente pensar, inclusive, uma nova perspectiva, um novo programa na formação dessas novas gerações. Eu acho isso extremamente relevante. Sairmos dessa perspectiva mais academicista, mais escolar, essa forma de formação, desculpa a redundância, essa maneira de fazer a formação, a nossa própria e a formação das novas gerações. Eu acho que isso é importante. Criação de outras possibilidades da gente potencializar, da gente desenvolver esse processo de superação de si mesmo, de governo de si, de, enfim, né, que o que importe de fazer com que a vida seja melhor para um número maior possível de pessoas. Então, eu agradeço a atenção de vocês. Eu acho que agora, na conversa também, eu vou poder resgatar e trazer alguns pontos que eu considero ainda relevantes para a gente conversar e eu mesmo conversar com o Juliano. Muito obrigado.